Nesse vídeo eu vou tratar com você a respeito da seguinte questão: o que vale mais a pena? O ETF que paga dividendo ou que não paga dividendo? E aqui a gente vai tratar de ETFs relacionados ao IDIV, que é o Índice Dividendos da B3, que reúne empresas da B3 que pagam mais dividendo. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E aqui o tema é bastante relevante, porque eu vejo muita gente fazendo cagada por aí. E aqui eu estou falando do tema ETF de dividendo. Para isso, vamos tratar aqui a respeito do IDIV, que é o Índice Dividendos da B3, nesse ano subindo aí seus 10,18%. Quando você dá uma olhada aqui na composição da carteira do IDIV, você vai encontrar as seguintes empresas. Você vai encontrar Banrisul, Bradesco, BB Seguridade, Copasa, Semig, ações de dividendos no geral. Com base nisso, gestoras criaram ETFs que replicam esse índice e alguns ETFs pagam, outros não pagam dividendos. Porque não tem como você investir diretamente no índice. O índice é a carteira teórica. E aí você cria fundos de investimento que reproduzem as empresas que estão nesses índices. E são fundos passivos, com cotas negociadas na Bolsa de Valores, os ETFs. E aí, o principal ETF relacionado ao IDIV é o DIVO11, que é do Banco Itaú. Esse ETF aqui, ele é um ETF de acumulação, ou seja, ele não distribui dividendo, ele só acumula esses dividendos, então ele reinveste no fundo. Pega o dividendo, reinveste no fundo. Pega o dividendo, reinveste no fundo. Que dividendo, Luan? O dividendo que vem dessas empresas aqui, que estão no fundo. E aí é claro que você tem um custo para poder se expor diretamente ao IDIV. O custo é 0,5% ao ano, então é isso que você paga. E a carteira ainda tem aluguel de ações. Até 60% da carteira é uma renda extra advinda do aluguel de ações. Então as ações que estão ali no IDIV, que estão na carteira do DIVO11, elas ficam alugadas até 60%. E aí você paga 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital, sem IOF e sem comicotas. Esses 15% eu vou pagar se eu vender as minhas cotas com lucro. Uma cota de DIVO11 hoje, eu vou pagar R$ 98,74 lá no home broker da corretora. E eu consigo comprar uma cota, duas cotas, eu não preciso comprar 100 cotas. Então eu vou pagar 0,5% ao ano e 15% sobre ganho de capital, sem tributos adicionais. Mas quando que eu pago esse 15% sobre ganho de capital? Eu pago quando e se eu vender. Se eu nunca vender, eu nunca vou pagar. E é sobre o lucro acumulado. Por exemplo, variação dos últimos 60 meses. Esse seria o lucro que eu teria se eu tivesse feito só um aporte há 60 meses e simplesmente tivesse deixado parado. Incidiria 15% em cima desse lucro se eu vendesse, senão eu iria acumulando, perfeito? Ah, Luan, e os dividendos que são pagos por essas empresas que estão na carteira do DIVO11? Esses dividendos, como eles são reinvestidos no fundo, eu não vou pagar nada, porque os dividendos são isentos de imposto de renda, perfeito? No caso aqui de empresas brasileiras. Agora, diante dessa expansão do universo de investidores interessados em dividendos, o Itaú lançou um outro ETF, que é o ETF DIVD11. A proposta dele é a mesma, seguir, tal como deve ser um fundo de índice, seguir o IDIV. A taxa de administração é a mesma, 0,5%. Aqui ele aluga mais, até 70% da carteira ele aluga para potencializar a renda e 15% sobre ganho de capital. Mas com uma diferença, distribuição mensal de dividendo. Distribuição mensal de dividendo. Algo que não tem aqui, ó, DIVO11, não tem isso. Então na prática, você tem dois ETFs do Itaú. O DIVO11, mais antigo, que só replica o IDIV sem pagar dividendo mensal ao cotista, reinvestindo no fundo. E o DIVD11, criado mais recentemente. E aí você já tem que desconfiar. Por que criou mais recentemente? Parece que pensando para ganhar dinheiro em cima do cotista. Beleza. Que aqui você recebe dividendo mensal e segue o mesmo índice, alugando até um pouco mais de ações para tentar potencializar essa renda. Tá bom. Tributação é a mesma, 15% sobre o ganho de capital, e parece tudo uma maravilha. Eu vou pegar esse aqui que me paga dividendo, mas aí aqui está. O dividendo pago pelo Divid11, ele não é isento. Ele não é isento. O que acaba acontecendo na prática com o Divid? Esse dividendo ele é tributado como se fosse ganho de capital, 15%. Então, na prática, eu pago mais impostos no Divid11 do que no DIVO11. Ou seja, a minha ânsia por dividendo mensal, que eu já sustentei que é uma fragilidade, que você não deveria depender disso, sendo investidor de longo prazo, o que é até uma redundância, para ser investidor tem que ser de longo prazo. Se você precisa desse dividendo, você está trocando, olha só a fragilidade, está trocando uma rentabilidade maior pelo dividendo mensal, pagando mais imposto, sendo que o imposto a longo prazo
prazo faz muita diferença, muita diferença. Eu fiz até um exemplo esdrúxulo recentemente num vídeo, mostrando que o valor hoje de mercado da Klabin, de 24 bilhões, seria o equivalente a eu pegar 10 mil hoje e acumular 12% ao ano durante o quê? Durante 125 anos, o prazo de existência da Klabin. Aí eu coloquei 12,5% de taxa anual composta, deu exatamente 24 bilhões. Quando eu coloquei 12% mesmo, meio por cento de diferença, deu 14 bilhões. Meio por cento de diferença. Então, na prática, eu não pago só meio por cento de taxa de administração no Divide 11. Eu pago 0,5% mais o impacto tributário do dividendo mensal, que não teria se esse dividendo fosse reinvestido automaticamente, como é o caso do Divo 11. Portanto, como diz o Nassim Taleb, só existe o otário e o não otário. Você quer ser o otário? O que vai te trazer mais rentabilidade a longo prazo? Divo 11 do que o Divide 11. E isso pode ser visto na prática. Vamos lá. Como é que foi a performance do Divo 11 nesse ano de 2025 até então? 10,46% de alta. E o Divide 11 subiu 3,98%. Ah, mas e o dividendo pago? Vamos dar uma olhada. Divide 11. Dividendo pago. Vou colocar aqui em dividendos pagos no Investidor 10. Pagou 2,93. 2,93 dividido pela cotação atual de 52,26 dá um dividend yield de 5,6%. Então, 5,6 mais 3,98, 9,58. Divo 11, 10,46. Mesmo eu alugando mais ações aqui no Divide 11. Viu? Ganhei menos dinheiro. Faz sentido isso? Não faz sentido. O investidor precisa pensar nos impostos, que são muito importantes. Quanto mais economiza de imposto, mais o investidor acumula de patrimônio. Simples assim. E aqui, no caso desses dois ETFs, nem é o grande problema. Mas ainda assim, você deveria preferir o Divo 11. O grande problema está em alguns ETFs criados pela Buena Vista que utilizam opções para supostamente aumentar dividendos, mas ao mesmo tempo sacrifica a rentabilidade. Do que eu estou falando? Dos ETFs da Buena Vista. Eu vou pegar aqui só um exemplo. Tem vários aqui, ó. Você tem Coin 11, QQQ, CAS, etc. Vou pegar só o caso do QQQ I11, ETF brasileiro que busca replicar o QQQ, que é o ETF que replica o índice Nasdaq 100 das empresas de tecnologia e não financeira lá dos Estados Unidos. Olha o tamanho da taxa de administração, 0,83, já é um custo maior que o normal. Beleza. E o que ele promete? Ele busca gerar alta renda mensal, falou alto, é alto risco, tá? Alta renda mensal de forma eficiente do ponto de vista fiscal, com potencial de valorização patrimonial. Investe nas empresas do índice Nasdaq 100 e pode ser negociado na bolsa, beleza. Essa inovadora opção de investimento proporciona uma forma fácil e acessível, blá blá blá. Utiliza opções, tá? E tem aqui a taxa de administração máxima, porque ele investe no QQQ. Você paga 1,51 na prática. Caro. Não é até ficado. Mas será que vale a pena? Bom, aí a gente vai comparar com o NASD 11, que não paga. Dividend Yield, NASD 11, 0, que também busca o Nasdaq 100, tá bom? Como é que foi no ano? Por conta da queda do dólar, ficou praticamente no 0 a 0 até então. Sendo que o QQQ em si subiu 10%, mas como eu disse, o dólar caiu. Então você ficou mais ou menos no 0 a 0, tá? Menos 0,11. No Nasdaq 100 aqui da B3, que seria o NASD 11, que é o Trend ETF Nasdaq 100. Tá bom? Perfeito. Agora vamos olhar aqui para o QQQI 11 da Buena Vista. Caiu 9,08. Beleza. Tá. Nesse aqui eu perdi 9%. Nesse aqui eu perdi 0,11, 0,10. No final das contas, uma diferença de 9% de perda na prática. Agora eu preciso comparar com o dividendo que eu recebi. E eu nem estou analisando esse risco desse dividendo das opções, que é o uso de dividendo sintético aqui. Nem vou entrar nesse mérito. Tá, não é esse dividend yield que tá aqui, tem que olhar para o ano. Pagou 7,20. 7,20 dividido por 102, que é o valor da cota atual, me dá um dividend yield de 7%. Concorda? 7%. Tá. 7. Quanto que eu perdi? 9. Menos 9. Isso dá menos 2. Então, com esse ETF, eu estou perdendo menos 2 na prática. Se eu tivesse no Nasdaq 11, eu estaria perdendo menos 0,11. Tá vendo? De novo, uma fragilidade da dependência da renda mensal. A longuíssimo prazo, eu vou deixar muito dinheiro na mesa, porque eu estou focado na renda mensal. E do ponto de vista tributário, é ruim. Por quê? ETF que paga dividendo, esse dividendo é tratado não como o dividendo das empresas, que é isento, mas como ganho de capital, 15% de imposto. Não dá para sustentar isso aqui, a não ser que você realmente precise. Mas se você precisa de renda mensal, você não deveria correr o risco de se expor a Nasdaq 100, que são empresas de tecnologia de múltiplos elevados, tem alto risco ali. Então não dá. Sendo assim, eu não investiria em Divide 11, tampouco nos ETFs da Buena Vista, que trazem uma promessa
que, na minha opinião, não vai ser boa para você. E veja que a gente está falando aqui de ETFs brasileiros, que quando pagam dividendos tem a questão do imposto, sendo que os ETFs não têm aquela isenção de R$ 20.000 no único mês, se eu vendi com lucro, tem que pagar. E tudo isso é uma preocupação que você tem que ter como investidor. Pagar DARF, acompanhar lucros e perdas, e tudo isso pode dar muito trabalho. Só que eu tenho uma solução aqui para você. E essa solução é o aplicativo da Grana Capital, que é indicado pela B3. Tem a indicação da B3. E por meio desse aplicativo, aqui no seu celular, você vai ter a consolidação do seu imposto de renda da parte da Bolsa de Valores aqui no Brasil, pegando, por exemplo, esses ETF e fazendo todo o cálculo de forma automática. Você não precisa se preocupar em fazer cálculo. Então isso vai ser tudo de forma automática aqui no seu celular. E aí se tiver que pagar uma DARF, ele já vai sinalizar aqui para você, já vai fazer a emissão. E você paga a DARF no próprio aplicativo, cartão, Pix ou boleto. Não precisa ficar fazendo pagamento fora, que é um trabalhão, hein? Pagar fora. Além de tudo, assinando o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos, você vai assegurar a declaração do imposto de renda do ano que vem de forma automática, que é feita em menos de 5 minutos. Então teste o Grana para baixar de graça, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado, mas para acessar todo esse ferramental, declaração anual do imposto e o DARF, que é o IR mensal, que vai até pegar DARFs atrasadas que você eventualmente tenha, você vai precisar assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos e o melhor, com o cupom MIRAI, que vai te dar 25% de desconto. Link aqui embaixo. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você onde eu mostro por que você deveria ter mais ações que fundos imobiliários. Corre lá.